Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Continuamos agora com a nossa entrevista realizada com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira sobre a fisiologia e a fisiopatologia dos estados de transe. Por exemplo, a mulher menopausada, quando ela entra na menopausa, que a produção de estrógeno cai, né? Então, porque o estrógeno, ele provoca... O estrógeno é um hormônio produzido pelo ovário. Então, ele provoca a formação de vasos sanguíneos no útero, que vai formar o endométrio, onde o nenenzinho se aninha, né? Ou então ela descama na menstruação, quando não tem neném nenhum, não é? Então, quando cai o estrógeno, aqueles vasos sanguíneos que são produzidos no útero e que levam energia vital, aquela energia vital não fica mais ali, ela começa a se equidistribuir, começa a subir como fogacho, como calor. Então a mulher menopausada, ela tem um momento de pulsão de energia magnética muito forte. Eu acho que nessa fase a mulher tem que trabalhar com cura, senão ela vai formar algum tumor. Ou vai sangrar, ou vai... Porque sobra energia, estou falando em hipótese, né? Porque sobra energia, porque aquela energia estava toda no útero, ela começa, né? Então, eu entendo que a mulher em menopausa precisa ter mais aplicação na doação de energia de cura, de efeito físico, para não acontecer que aquele acúmulo provoque reações no organismo. Em geral, o excesso de energia ou forma tumor, ou engorda, ou sangra, ou forma pedra, não é? Na nossa hipótese de trabalho. Então, essas questões precisam ser avaliadas. Eu explico com mais detalhe essas coisas nas aulas da Unispírito, que estão em vídeo, a pessoa pode pegar pelo site da Unispírito. Eu explico essas coisas com mais detalhes, né? Estou falando en passant, são as nossas experiências clínicas, são hipóteses de trabalho, não é? Mas abrem um caminho para a ciência pesquisar, né? Olá, amigos da TV Mundo Maior e do nosso programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós temos um programa especial em que nós temos uma entrevista com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Nesse primeiro bloco, ele fala sobre a fisiologia e a fisiopatologia da mediunidade. O que seria fisiologia? Fisiologia é como funciona e fisiopatologia é como funciona a doença. Então, na fisiologia, a gente aprende os mecanismos pelos quais as células e os organismos funcionam. E a fisiopatologia, nós entendemos os mecanismos pelos quais esse funcionamento normal fica alterado. Quando a gente fala de fisiologia e fisiopatologia da mediunidade, a gente já traz um conceito básico fundamental, que a mediunidade é um fenômeno biológico. Apesar do médium ele trazer informações do plano espiritual, apesar de ele se conectar com planos e dimensões que ainda são pouco conhecidas pela ciência, o fenômeno em si é um fenômeno neurológico, neurobiológico. Isso já foi esclarecido por nós, por Allan Kardec, já no mecanismo da mediunidade, e ele traz isso muito claramente. Então, como médicos e os neurocientistas, de uma maneira geral, eles têm esse espaço para estudar a mediunidade, para entender o que se passa no cérebro, no sistema nervoso central de um médium quando ele está em transe mediúnico. E isso nos traz algumas consequências que precisam ser estudadas, e muita gente já começou esse trabalho. O Dr. Sérgio Felipe é um deles. Então, por exemplo, quais são as alterações fisiológicas durante um transe mediúnico? O que acontece com o corpo de um médium quando ele está em transe mediúnico? Altera a sua pressão arterial, a sua glicemia é alterada, existem alguns hormônios que podem ser modificados, aumentados, diminuídos. Tudo isso precisa ser entendido, para que depois a gente entenda um segundo momento, que é a patologia. Se existe a mediunidade como fenômeno fisiológico, todo fenômeno fisiológico ele é passível de uma alteração patológica, ou seja, tudo que funciona bem pode deixar de funcionar bem e aquilo gerar uma doença. E a mediunidade não é diferente disso. Então, se existe uma mediunidade saudável e fisiológica, existe também uma mediunidade patológica,
o que nós no Espiritismo conhecemos bem como obsessão e todos os distúrbios próprios da mediunidade. Então, na medida em que a gente entende o que está acontecendo fisiologicamente em um quadro mediúnico saudável, nós temos condições também de identificarmos, de diagnosticarmos uma mediunidade patológica e interferirmos nessa mediunidade patológica, complementando a terapêutica que já existe, que é uma terapêutica espiritual. Quer dizer, o que é que está acontecendo, como nós diagnosticamos a mediunidade e como nós podemos diagnosticar a mediunidade patológica para interferirmos nesse processo, impedindo que a pessoa chegue a um transtorno psiquiátrico grave, algum distúrbio biológico importante, doenças, tumores e assim por diante. O Dr. Sérgio é um dos pesquisadores que trabalha nessa linha e nós temos muito prazer de tê-lo dentro deste grupo da Fundação André Luiz com a Uniespírito.